Olá, irmãos! Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de aprofundamento na língua hebraica. E hoje nós estamos com o objetivo de aprender a formação de sílabas em hebraico e aprender as primeiras palavras em hebraico. Então, nós já vimos em aulas passadas as vogais, as semivogais, alguns sinais massoréticos que nos auxiliam na leitura do hebraico. Na última aula, aprendemos as primeiras consoantes e hoje, na evolução do nosso estudo, vamos aprender as primeiras palavras. Porém, para que possamos aprender as primeiras palavras, precisamos formar sílabas. E é esse o objetivo da nossa aula de hoje. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo também. Aproveite a oportunidade para aprender o hebraico. Aproveite a oportunidade para inscrever-se no nosso canal. Aproveite a oportunidade também para divulgar, compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e nós estamos com este objetivo de aprofundar. Primeiramente, para aprofundar, nós precisamos aprender a língua hebraica, aprender os primórdios da língua hebraica, aprender os primeiros passos, dar os primeiros passos na língua hebraica. E aí, na medida do nosso aprofundamento, da nossa evolução, nós vamos então mergulhar cada vez mais na língua hebraica para aprender aquilo que a língua original da Bíblia quer nos mostrar. Bom, partindo para o nosso objetivo de hoje, a formação de sílabas em hebraico, ela prevê que cada sílaba deve ter uma vogal ou uma semivogal. Então, eu vou dar aqui só um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui a letra Aleph, que é a letra mais simples que a gente pode tomar como exemplo. Então, aqui nós temos, por exemplo, a palavra. A gente aqui. Então, nós temos a palavra ani, tá? Então, nós temos uma consoante, uma semivogal, outra consoante e uma mãe de leitura, que vai funcionar aqui como vogal. Então, teoricamente, aqui nós teríamos duas vogais, ou desculpe, duas sílabas, porque nós temos duas vogais. Temos aqui uma semivogal, uma mãe de leitura e duas consoantes. O que vai dizer no hebraico, se nós temos sílaba, é a presença da vogal ou da semivogal. Então, as consoantes, elas podem aparecer antes ou depois da vogal. Então, aqui nós temos nesse exemplo, ó, nós temos uma consoante antes da vogal, que geralmente nós lemos de cima para baixo, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Bom, nós temos uma consoante, uma vogal, outra consoante e outra vogal. Então, nós temos uma consoante aparecendo antes de uma vogal e uma outra consoante aparecendo depois da vogal. Quando a consoante, né, aparece somente antes da vogal, esta sílaba é chamada de sílaba aberta e vai exigir uma vogal longa. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar um outro exemplo aqui. A letra Mem com Gilek Yud.
O Hirikiut é a vogal longa que representa o som da letra I, mais a letra mem, que representa o som da letra M em português. Então nós temos aqui a sílaba mi, que é uma vogal, uma sílaba aberta e tem uma vogal longa, ok? Agora, quando as consoantes aparecem antes e depois da vogal, então nós vamos chamar esta sílaba de sílaba fechada e usaremos uma vogal breve. Então vamos lá, vamos dar aqui um outro exemplo. Temos aqui o Aleph. O feio aqui, deixa eu consertar. Agora fica melhor. Ó, aqui nós temos a letra Aleph, que não tem som, acompanhado da vogal A breve e a letra Tav, que tem o som de T. Então, neste caso, nós temos aqui a sílaba at, at, que é uma sílaba fechada, pois tem uma vogal breve e duas consoantes, uma antes e outra depois da vogal. Com respeito à sílaba tônica, em hebraico, a sílaba tônica é geralmente a última ou a penúltima sílaba da palavra. Nós teremos exemplos e algumas palavras de uma sílaba ser a primeira sílaba. Raramente nós teremos, mas pode acontecer. Mas geralmente, na leitura do hebraico, nós vamos colocar a sílaba tônica na última ou na penúltima sílaba, ou seja, a sílaba forte da palavra será a última ou a penúltima. Vamos aprender então as primeiras palavras em hebraico. Então você vê como é simples, né, a leitura do hebraico. Então vamos com aquela sílaba, com aquela palavra que nós vimos ali primeiramente, que é a palavra ani. Ani. Então, a letra Aleph não tem som e ela vai acompanhar o som da letra, da vogal que está embaixo dela. Aqui nós temos a vogal breve que tem o som de A. Então, A. O Nun, que tem o som de N, com o Hirikiud, que é a vogal ou a mãe de leitura que tem o som de I. Então, nós iremos ler a palavra como ani, né? Palavra ani. Aqui. Ah, não. Vamos colocar aqui. Ani. E o que significa ani em hebraico? Ani em hebraico significa eu. Ani em hebraico é igual à palavra eu. Vamos ver mais uma palavra em hebraico. Nós temos aqui a palavra ata. Então, nós temos a vogal
a letra Aleph, que não tem som, acompanhada da vogal A. E nós temos a letra Tav, com som de T, também acompanhado pela vogal A. E o Re, que não tem som no final da palavra. Ata. Sílaba tônica é a última sílaba. Ata. É assim que nós vamos ler. Uma sílaba tônica aqui, né? Aqui eu esqueci de colocar a sílaba tônica. Ani. Ata, em hebraico, ata, em hebraico, é o pronome tu. Porém, é o pronome tu usado, deixa eu colocar aqui entre parênteses, pronome tu usado para homens, ou seja, o pronome tu masculino. Então, se eu estiver me dirigindo a uma pessoa do sexo masculino, eu irei utilizar o pronome atá, tá? É tu. Vamos ver uma outra palavra em hebraico. Temos aqui a palavra at. Aleph não tem som, seguido da vogal A, e a letra Tav, que tem som de T. Então, eu vou ler at. At, que em hebraico é igual também ao pronome, em português, o pronome tu. Só que com um detalhe: é tu para o sexo feminino. Ou seja, se eu me dirigir para uma pessoa do sexo feminino, o pronome que eu irei utilizar é o pronome at. Então, recordando, ani, pronome eu, atá, pronome tu, utilizado para sexo masculino, at, pronome tu, usado para o sexo, pessoas do sexo feminino. Vamos ver mais algumas palavras. Mais algumas palavras aqui em hebraico. Vamos lá. Opa, deixa eu pagar aqui. Tá apanhando aqui no programa, né? Isso aqui. A palavra mi. A letra mem, que tem o som de M, de Maria, de mamãe. E o Hirik Yud, que é a mãe de leitura, que tem o som da letra I. Então, nós vamos ler mi. Mi. Em hebraico, é o pronome quem, pronome interrogativo. Então, se eu quiser fazer alguma pergunta em hebraico, eu vou ou interrogar, né, fazer alguma pergunta, eu vou utilizar o pronome me, né? Me, quem? Então, é um pronome interrogativo.
Outra palavra. Nós temos aqui a palavra ma. Ma também é um pronome interrogativo, mas agora é o pronome interrogativo que. Pronome interrogativo que. Tá? Então, quem é alguém? Quem é fulano de tal? Quem está chegando? Eu uso o pronome me. Que coisa é essa? O que está acontecendo? Eu vou usar o pronome ma. Mais uma palavra aqui em hebraico. Vamos ver mais uma palavra. Letra Aleph, que não tem som, mais o Hirik. Letra Mem, que tem som de M. Sinal maçorético, que tem o som de A. E o Rê, que no final. Olha, desculpe. Opa, aqui não é Rê. Que é um Aleph. Como nós vamos ler? I, ma. I, ma. Eu não vou escrever a transliteração porque nós precisamos. Você já entendeu que nós precisamos juntar uma consoante e uma vogal para fazer o som. E se nós começarmos nos acostumarmos a escrever a transliteração, nós vamos ficar limitados. Então já vamos começar a praticar a nossa leitura em hebraico. Então, imá, imá, imá em hebraico é a palavra mãe, mãe, mãe em hebraico, imá. Vamos ver mais uma outra palavra. Olha só, nós já sabemos que esse sinal aqui representa a vogal A e esse aqui também representa a vogal A. Só que um é breve e o outro é longa. Então, o Aleph não tem som e o Nun tem som de N. O Re, no final da palavra, não tem som. Então, A, na, Aná. Nós conhecemos também como Ana, né? Ana ou Aná, como para ficar na sílaba tônica correta no hebraico. Aná em hebraico significa gra, si, ó, graciosa. Aná em hebraico é graciosa. Vamos ver mais uma palavra em hebraico. Mem, um som de M, mais a vogal A, T.
e o Hirik Yud, que tem som de I. Então nós temos Mati. Mati em hebraico é meu presente. Deixa eu escrever aqui para ficar mais rápido. Vou escrever em português. E meu presente. Uma outra palavra em hebraico. Agora vamos fazer já uma frase. Então, quando nós juntamos consoante com vogal, nós formamos sílabas. Quando formamos sílabas, nós juntamos duas sílabas ou mais, nós formamos palavras. Quando juntamos mais de uma palavra, nós formamos frases. Olha só uma frase que temos aqui em hebraico. Mi, mi é o pronome interrogativo quem. Mi, mi at. Mi at em hebraico, né? Quem és tu? É uma pergunta. Mi, pronome interrogativo, at, tu. Só que este tu é para pessoas do sexo feminino. Então, é aqui bastante interessante. Mi, at. Quem és tu? Se dirigindo a uma mulher, né? Vamos seguir. Outro, outra palavra, outra frase. Ani. Então, aqui é uma resposta, né? Resposta à pergunta que foi feita anteriormente. Pergunta que foi feita logo ali acima. Quem és tu? Ani. Deixa eu colocar um pouquinho mais separado aqui. Eu dando a ideia de que é a mesma palavra, né? Então, aqui, mais separado. Ani, Aná. A tradução seria: eu sou Ana. Eu sou Ana. Vamos ver mais uma frase. Ou seja, a mesma pergunta aqui. Quem me atá? Me atá. Quem és tu? É esta a pergunta. Quem és tu? Então, observe, é a mesma pergunta aqui de cima. Quem és tu? Me at. Agora aqui embaixo. Quem és tu? Me atá. A diferença está no pronome.
At é usado para pessoas do sexo feminino e atá para pessoas do sexo masculino. Então aqui nós perguntamos: quem és tu, mulher? Aqui embaixo, quem és tu, homem? Né? E a resposta virá logo abaixo. Vamos fazer aqui a resposta de quem foi o alvo da pergunta. Então, a mesma palavra, ó, ani, ani quer dizer eu, ani, mati, eu, mati. E aqui nós aprendemos, mati é o nome da pessoa, tá? Aqui nós aprendemos que no hebraico nós também não utilizamos o verbo ser no presente. Então, no caso, eu sou, né? Ani mati. Nós iríamos traduzir eu sou mati, né? Porém, no hebraico, deixa eu colocar a tradução aqui. Eu sou mati, né? Porém, no hebraico, vocês podem perceber que nós temos aqui o pronome ani, eu, e a palavra mati. Mas nós não temos o verbo aqui no meio. Porque o verbo seria esse aqui, ó, sou. No hebraico, eu sou só é utilizado para Deus. Só Deus que diz eu sou. Nós, seres mortais, não dizemos eu sou, né? Então, fica aqui o verbo, ele fica oculto. Ok, meus amados, esse era o nosso objetivo para a aula de hoje. Aprendemos então a formação de sílabas em hebraico, sabendo que na formação de sílabas nós temos uma consoante e uma vogal para formar cada sílaba em hebraico, porém a particularidade de quando temos somente uma consoante e uma vogal, esta vogal vai ser vogal longa porque a sílaba será aberta. Quando nós temos duas consoantes e uma vogal, nós temos uma sílaba fechada e usaremos vogal breve. E em hebraico, geralmente a última sílaba ou a penúltima é a sílaba tônica. E aí nós aprendemos algumas palavras. Ani, eu, atá, tu, para pronome de tratamento masculino, né, para pessoas do sexo, quando nós dirigimos às pessoas do sexo masculino. At, tu, ligado às pessoas do sexo feminino. Mi, pronome interrogativo quem. Ma, pronome interrogativo que. Ima, mãe. Ana, graciosa. Mati, meu presente. E aí algumas frases. Mi at, quem és tu, mulher? Ani, Ana, eu sou Ana. Mi atá, quem és tu, homem? Ani Mati. Eu sou Mati. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Coloque as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas observações lá no nosso grupo. Faça também as suas perguntas. E qualquer dúvida, nos procure. Coloque as suas dúvidas também no grupo para que a gente possa estar tirando as suas dúvidas. No próximo vídeo, nós iremos continuar as nossas aulas aprendendo as consoantes e agora já sabendo montar sílabas, frases, né, sílabas, palavras e frases, o nosso estudo vai se aprofundar cada vez mais. Então, eu te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.